por apresentar o nosso primeiro interveniente, que vai falar sobre as novas estratégias para o ensino à distância, como construir um MOOC com base nos recursos Rossio, o exemplo da caça à baleia em Portugal. Portanto, ele é o Dr. Gonçalo Melo da Silva. Ele é, desde 2021, é investigador do Instituto de Estudos Medievais, o IEM, da nova FCSH, e, portanto, ele trabalha no projeto MEDOX, dedicado à edição digital de fontes medievais municipais. É também co-investigador principal no projeto Pensar Grande nas Pequenas Cidades Fronteiriças do Alto Alentejo, Alta Extremadura, Leonesa, nos séculos XIII e XVI, financiado pela FCT. Ele doutorou-se em História Medieval no programa de doutoramento europeu, desenvolvido na Universidade Nova de Lisboa, e a sua tese de doutoramento investigou a rede urbana, a paisagem urbana e os portos do Algarve na Baixa Idade Média entre 1249 e 1521. Portanto, atualmente os seus campos de interesse e investigação estendem-se desde a história medieval, a história marítima, a história urbana, a história religiosa, até às humanidades digitais e à comunicação de ciência. E desde 2009 ele tem integrado várias equipas de projetos de investigação, incluindo o Projeto Rossio, onde colaborou na produção de várias publicações científicas, de divulgação científica e, portanto, na organização de eventos e atividades, entre as quais destacam este MOOC, produzido em parceria com a plataforma Now, da FCT e FCCN, que será precisamente o objeto deste workshop, e eu passo de imediato a palavra ao Gonçalo para apresentar então este workshop. Bom dia a todos, eu creio que todos me conseguem ouvir. Em primeiro lugar, agradecer à professora Amélia Aguiar Andrade o convite para estar hoje aqui presente e também à colega Helena pelas gentis palavras de apresentação. E sem mais delongas, iria então apresentar-vos, compartilhar em primeiro lugar a tela e apresentar então este estudo, este trabalho que fiz com a colega Nina Vieira sobre o MOOC A Caça da Baleia e os Portugueses. Creio que todos conseguem visualizar a tela. Neste momento, só afastar aqui a barra do Zoom. Antes de mais, creio que quase todos estarão familiarizados com o que é um MOOC, que é um curso massivo online destinado precisamente às massas e que qualquer pessoa pode fazer em qualquer local. E esta experiência que vos trago aqui foi uma experiência que foi desenvolvida no seio da infraestrutura Rossio com outras instituições. De forma a tornar mais claro aquilo que foi o percurso desta atividade, estruturei esta apresentação em 6 pontos distintos, mas complementares. Em primeiro lugar, apresentar os diferentes tipos de MOOC que existem, qual foi aquilo que nós escolhemos e porquê, as instituições que estiveram ligadas ao desenvolvimento deste MOOC em particular, o processo de pesquisa e recolha dos recursos na plataforma Rossio, a construção propriamente dita do MOOC e a sua inserção e disponibilização, e depois, creio sim que é também bastante interessante ver alguns dados mais quantitativos que nos permitem ter uma noção e uma avaliação mais fina sobre o impacto que este tipo de atividades pode ter, não só na comunidade académica, mas também na comunidade não académica. Ora, quanto aos MOOCs, existem 3 tipologias de MOOCs. Um MOOC que podemos designar como clássico, que foca-se mais na apresentação de conteúdos. Os formandos, os alunos estão a fazer este MOOC para adquirir um conjunto de competências e não tanto para desenvolver uma rede com outros alunos e até mesmo com o professor. Se quisermos um exemplo muito básico, é, por exemplo, se quisermos aprender como fazer um site, nós vamos fazer um MOOC neste género, para termos essa formação de como fazer um site. O nosso objetivo é aprender essas competências de criar um website, não é tanto de criar uma rede com outras pessoas que estão a querer aprender como fazer um website e partilhar experiências em torno disso. Por sua vez, o modelo conetivista é precisamente o contrário. Embora, claro está, haja sempre um empenho do aluno que o aluno aprenda conteúdos, o objetivo deste MOOC é, sobretudo, a construção de uma comunidade de aprendizagem entre os estudantes e os professores e, muitas vezes, neste tipo de atividades, o estudante é chamado a
participar no próprio processo de avaliação de outros estudantes. O modelo Connect misto combina os dois anteriores, oferecendo a vantagem do modelo conetivista, porque permite essa construção de uma rede entre o aluno com os outros alunos e o professor, mas dá uma formação mais estruturada, digamos assim, e em que, no final da atividade, o aluno realiza uma tarefa que lhe permite demonstrar todo o conhecimento que foi ministrado ao longo da formação e que ele interiorizou. Nós, dos três tipos de MOOCs, aquele que acabamos por escolher foi o primeiro, por duas razões muito simples. Em primeiro lugar, porque é esse o modelo seguido pela plataforma Now, e depois, que era uma ideia que nós já tínhamos à partida, mas que a prática nos demonstrou que seria o caminho a seguir, é que nós tínhamos apenas duas pessoas, eu e a Nina, que não estávamos em regime de exclusividade apenas alocados ao MOOC, e com o número de inscritos que tivemos, seria muito difícil alimentar, digamos assim, um MOOC mais conetivista, com fóruns de discussão com os alunos. E isso ficará mais evidente quando demonstrar os valores do impacto. As instituições que estiveram ligadas ao MOOC foi, em primeiro lugar, a Infraestrutura Rossio, que nesta fase não tinha sofrido um futuro alargamento que veio a registar nos últimos anos e já tem hoje muito mais instituições do que aquelas que aqui estão presentes, mas que na altura contava com o Arquivo Municipal de Lisboa, a Cinemateca, a Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Nova, a DG Lab, a DGPC, a Fundação Carlos Gulbenkian, o Teatro Dona Maria II e como content provider o Arquivo.pt. Cabe assinalar que, embora todas estas instituições estejam sediadas em Lisboa, o seu espólio documental e a informação que dispõem vai muito para além da capital. Basta pensar nos espólios que existem na DG Lab, ou na Fundação Carlos Gulbenkian, ou até mesmo na Cinemateca, e que cobrem várias áreas do globo. Por outro lado, também acabamos por associar ao desenvolvimento deste MOOC a CATRO Unesco, o Património Cultural dos Oceanos, que é composta e apoiada por 4 unidades de investigação da FCSH. O IEM, Instituto de Estudos Medievais, o CHAM, Centro de Humanidades, o Instituto de Estudos de Literatura e Tradição, que é o IELT, e o IHC, que é o Instituto de História Contemporânea. E escolhemos como plataforma, como espaço de acolha deste MOOC, a plataforma Now. Foi a plataforma desenvolvida pela FCCN para acolher todos os MOOCs criados no âmbito das universidades e unidades de investigação em Portugal e que faz parte de uma estratégia mais vasta de implementação de políticas de e-learning e de be-learning que está a ser neste momento desenvolvido. Quando nós procuramos escolher um tema, nós queríamos que fosse um tema que permitisse perceber um determinado fenómeno na longa duração, ao longo de vários séculos, que mostrasse verdadeiramente a investigação multi e interdisciplinar que se realiza no seio da FCSH e também que combinasse diferentes perspectivas. No caso da história, por exemplo, dentro da área de história, desde a história ambiental à história económica, passando pela história dos oceanos, mas que fosse muito para além disso, dialogando com outras ciências, como é o caso da biologia, da museologia ou até mesmo da antropologia marítima. Numa clara resposta também àquilo que a ONU definiu como a década dos oceanos e que estamos atualmente a viver. E por isso acabamos por decidir como tema precisamente a caça da baleia e os portugueses. Os objetivos de aprendizagem deste MOOC foram 6. Em primeiro lugar, permitir aos alunos adquirir um conhecimento geral sobre a participação dos portugueses na caça da baleia desde a Idade Média à contemporaneidade, porque esta atividade foi desenvolvida pelos portugueses até quase finais da década de 80, conhecer as regiões onde foi praticada, os seus protagonistas, as espécies-alvo, as técnicas e principais usos e consumo, ser capaz de integrar a atividade da caça da baleia realizada pelos portugueses na história global da avaliação e numa perspectiva comparada com outros espaços geográficos. Cabe assinalar que esta atividade não foi só realizada por portugueses, não é preciso ir muito longe. Em Castela, no País Basco, esta atividade registrou um desenvolvimento muito precoce e foi precisamente muitos dos métodos criados pelos baleeiros bascos que foram exportados, diríamos nós, para outras regiões e continuaram a ser utilizados muito para além
do período da Revolução Industrial, chegando quase até à década de 80. Por outro lado, desenvolver a capacidade de identificar, selecionar e recolher informação relativa à temática em estudo, estando nós com uma infraestrutura que tem um motor de busca que permite uma pesquisa mais fácil em várias instituições, era uma vantagem poder incentivar os estudantes a procurar não só sobre este tema, mas também sobre outros nesse motor de busca e utilizá-lo para as suas atividades, sejam por mera curiosidade ou até mesmo académicas, no caso dos investigadores e da comunidade docente e estudantil. Sensibilizar para a importância do conhecimento sobre os oceanos pela sociedade e para a preservação do património cultural marítimo e natural marinho e, por fim, conhecer os impactos ambientais que esta atividade teve ao longo do tempo e sobre a atual conservação das espécies. No que toca ao público-alvo, quando nós disponibilizamos algo na internet, é muito difícil de definir um público-alvo porque fica acessível a qualquer pessoa e é mesmo esse o objetivo do MOOC, que seja uma formação acessível a qualquer indivíduo, mas, não obstante, tivemos uma preocupação de direcionar a formação para um nicho de indivíduos. Por um lado, e desde logo, os docentes do ensino básico e secundário, porque esta atividade pode ser utilizada durante o contexto de sala de aula, para ajudar a dinamizar o contexto da sala de aula e também a atualizar os programas escolares, profissionais associados ao turismo e às indústrias criativas, e aqui há dois casos que vale a pena salientar, os Açores e o Brasil. Os Açores porque foram, no século XX, um dos últimos sítios onde os portugueses praticaram a avaliação e deixou uma herança bastante significativa, uma vez que após a extinção desta atividade, nos anos 80, começaram pouco a pouco a ser tomadas medidas para, por um lado, garantir a musealização dos espólios ligados à atividade baleeira, depois à criação de um próprio enquadramento legal para proteger esse património e agora já é complementado com uma atividade económica denominada whale watching, a observação de cetáceos. E se pensarmos que em 2014, ainda muito antes da pandemia, este valor, só a venda de bilhetes para a observação de cetáceos rendia mais do que 3 milhões de euros, e estamos a falar apenas de uma pequena parte do que essa atividade produz, podemos pensar que era e se considerarmos o restante capital que produz de forma direta e indireta, era uma atividade que estava a ajudar a desenvolver uma região considerada periférica. E sendo que este MOOC foi desenvolvido precisamente em contexto pandémico, era também uma forma de ajudarmos a responder às dificuldades e a garantir uma certificação do conhecimento científico desta atividade e permitir-lhe também responder de forma mais eficaz aos desafios causados pela pandemia e pelo período pós-pandémico. No caso do Brasil, onde os portugueses também praticaram esta atividade, estavam a ser desenvolvidos, sobretudo no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil, iniciativas para garantir uma musealização do espólio ligado à atividade baleeira. E seria interessante, precisamente, carrear a investigação de ponta que se tinha feito no seio da FCSH, precisamente sobre essas temáticas. Também consideramos os técnicos de instituições culturais ligadas ao património marítimo, como museus, procurando precisamente transmitir o conhecimento mais recente produzido sobre esta temática. E, por fim, os estudantes do ensino superior e investigadores das áreas de História, Arqueologia, Antropologia, Museologia, Biologia e Ecologia Marinha. Começamos, lá está, em primeiro lugar, por pesquisar a informação que existia nos diferentes instituições que forneciam informação ao Rossio, e como podem ver, uma pesquisa simples com a palavra baleia já gerava na altura 1701 resultados. O valor que nós registaríamos hoje seria muito superior, porque os parceiros continuaram a alimentar a plataforma Rossio e, para além dos parceiros que já tínhamos, outros entraram que também trouxeram mais informação. Mas mais do que um valor numérico, aquilo que eu chamava a atenção é para a grande riqueza e diversidade dos dados que podemos encontrar, mesmo se tomarmos em conta apenas este tema da avaliação.
Por um lado, temos uma diversidade cronológica. Os objetos digitais que nos chegam datam de diferentes períodos e, neste caso, vão desde a época romana até à atualidade. Por outro lado, uma variedade geográfica. Embora o nome da infraestrutura Rossio possa ser normalmente associado à grande praça localizada em Lisboa, e apesar de existirem praças Rossio por outras zonas do país, os dados fornecidos cobrem todo o país, ilhas como Madeira e os Açores, antigas colónias portuguesas como o Brasil e Cabo Verde, Angola, Moçambique e Timor, mas também cabe assinalar que a informação permite conhecer outras regiões e países do mundo que não se encontram tão bem documentados para épocas mais recuadas. É, por exemplo, o caso de pensarmos no Omã ou no Iémen para o século XVI, em que muitas vezes não existe, em nível local, muita informação conservada, e é através da documentação que nós temos nos nossos arquivos que é possível conhecer um pouco melhor essas regiões. E também uma diversidade tipológica. Os tipos de recursos disponíveis incluem documentação manuscrita, desde os manuscritos, um pergaminho solto, até aos códices, estudos publicados entre artigos científicos e livros, iconografia, como pinturas e fotografias, a material audiovisual, como gravações de som ou vídeos, e uma grande diversidade de recursos em linha, sejam bases de dados, sítios web, podcasts, mas, mais do que falar de uma forma assim geral, podemos ver alguns exemplos mais concretos que mostram precisamente essa diversidade de tipologias, de cronologias e também de provenientes. Por exemplo, podemos encontrar um osso, uma vértebra de baleia no Museu de Évora através da DGPC-3.net. Conseguimos encontrar uma carta de foral datada doada à vila de Ericeira por Dom Fernando Rodrigues Monteiro, que é mestre da Ordem da Viz, onde o senhor reserva para si o monopólio da avaliação e até distingue o que nós podíamos chamar uma avaliação ativa de uma avaliação passiva, em que a avaliação ativa é a exploração organizada da baleia, a caça organizada, e a exploração passiva é quando o Estácio dá à costa, a população aproveitava os recursos que podia retirar do animal. Aqui, uma fotografia à caça da baleia, em Porto Alexandre, na atual província do Namibe, em Angola, no início do século XX. Também nos permite chegar, por exemplo, a reportagens através do arquivo.pt, na RTP, sobre os baleeiros açorianos e a testemunhos sobre a prática desta atividade que nos Açores tem um valor identitário bastante forte, ou até mesmo na Cinemateca, por exemplo, um dos primeiros, podíamos denominar um dos primeiros documentários sobre a pesca da baleia em Moçametes, em 1929, onde, e não irei mostrar, mas que nos permite perceber como as operações de desmanche do animal seguem um conjunto de procedimentos que vêm quase inalteráveis desde o período medieval, embora se utilize uma outra tecnologia diferente, mas já um conjunto de procedimentos que se mantêm ao longo do tempo. Outros exemplos são, e aqui a nível da investigação, um gráfico sobre o número de baleias capturadas e processadas entre 1765 e 1776, precisamente no Brasil, pelos portugueses, que é retirado da tese de doutoramento da colega Nina. Uma peça, que é o candeeiro de azeite em forma de peixe do Museu dos Biscainhos, que está também na matriz.net, e que é um utensílio que utilizava um dos principais recursos extraídos da baleia, que era precisamente o óleo, que servia para a iluminação, e também um outro recurso que se retirava, que são as barbas, que são um conjunto de filtros que a baleia tem na sua boca e que lhe permite alimentar. Esses filtros eram, uma vez a baleia capturada, retirados, secados, e essas fibras eram trabalhadas e podiam ser utilizadas, por exemplo, para realizar um espartilho feminino, como este, por exemplo, que temos aqui, do século XVII, e que nos chega também através da DGPC Matriz.net. Para a organização do curso propriamente dito. Todos os cursos, nós utilizamos 4 secções. Todos os cursos da plataforma não têm não lhe chamaremos uma secção, mas um módulo de entrada de boas-vindas ao curso, onde onde são apresentados um pequeno sumário, os formadores, o programa,
pré-requisitos para a realização do MOOC, um conjunto, por vezes, às vezes, de bibliografia, os formadores e as instituições proponentes e também o processo de avaliação, de forma a garantir uma maior transparência na transmissão do conhecimento e, sobretudo, no processo de avaliação. A primeira secção foi precisamente descobrir a baleia, para identificar e apresentar os espaços onde esta atividade foi praticada, porque não foram os mesmos ao longo dos séculos, as principais espécies capturadas. A segunda secção, capturar as baleias, procuramos explorar os protagonistas da baleação, as pessoas que estão a praticar esta atividade, as técnicas e meios que utilizam, e também aqui e ao longo do curso desconstruir alguns mitos. Por exemplo, aqui foi talvez interessante assinalar que, ao contrário do que durante muito tempo se pensou, os escravos negros podiam ser utilizados nas embarcações e eram valorizados pelo papel que desempenhavam. Depois, transformar e consumir as baleias, que produtos é que se retiravam das baleias, as suas utilizações e o comércio, sendo que aqui também foi interessante demonstrar como a valorização que alguns desses produtos tiveram não foi a mesma. Por exemplo, a carne da baleia, que no período medieval é consumida pelas elites e é considerada como, diríamos quase nós, um produto de luxo e exótico e que simboliza riqueza, no período moderno e contemporâneo terá uma conotação completamente oposta, sendo muitas vezes reservado, sobretudo no Brasil colonial, quase como um alimento dado às camadas mais desfavorecidas a nível social. E mesmo a nível do comércio, por exemplo, foi possível, através, por exemplo, para o período medieval, que é aquele que conheço a melhor, demonstrar que Portugal chegou, inclusive, a vender carne para ser consumida pelo Papa em Avinhão. Por último, na secção Preservar, Relembrar e Explorar um Património Marítimo, da caça intensiva à conservação das baleias, explicar como é que passamos deste tipo de atividade à sua extinção e depois uma política de preservação não só das espécies, mas também do património cultural marítimo que nos foi legado, que foi construído ao longo do tempo em torno da baleação. Antes de passar aos dados propriamente sobre o impacto, eu gostaria de mostrar-vos a plataforma Now, o back-office, digamos assim, da plataforma. Este é o back-office, como poderão ver, e aqui para explicar um bocadinho como a organização propriamente dita, não teremos tempo para explorar como se constrói, como se vai preenchendo o formulário, mas para que tenham uma ideia mais clara, os cursos dividem-se em 3 níveis: secção, subsecção e unidade. Se quisermos fazer uma analogia para ser mais fácil, uma secção pode ser considerada um capítulo, uma subsecção um subcapítulo e uma unidade um parágrafo. E aquilo que o estudante irá verificar é precisamente isto. Como podem ver, nós estamos dentro da secção Preservar, Relembrar e Explorar um Património Marítimo, na subsecção a construção de um património cultural marítimo, a herança baleeira, e aqui na unidade 9. Como podem ver, os textos existia sempre um texto e um recurso associado, neste caso um vídeo. Fomos sempre combinando o uso de vídeos com imagens, dentro das imagens, alterando também a paleta cromática para termos fotografias a preto e branco, imagens de pergaminhos ou de pinturas a cores, para tornar a formação mais apelativa aos utilizadores. Como podem ver, a dimensão dos textos não é superior a um scroll, precisamente para quê? Para garantir que o estudante, garantir a atenção do estudante e também para não tornar, diríamos nós, maçudo a formação. Cada uma das unidades está aqui representada. Quando tem apenas texto, aparece este livro, e quando tem um vídeo, aparece este símbolo aqui, este símbolo. Cada subsecção tinha um conjunto normalmente de 9 unidades, e quando o formando chegava ao fim de uma subsecção, era remetido para um questionário de avaliação. Nós decidimos tomar esta opção de termos um questionário no final de cada subsecção e não no final do curso, porque assim permitia
aos utilizadores. Uma vez terminada a subsecção, faziam a avaliação e encerravam, até porque o MOOC permite que as pessoas façam a formação ao longo consoante a sua disponibilidade. E podem fazer hoje uma subsecção e amanhã fazer outra. E assim iam fechando etapas e consolidando o conhecimento. Nós tínhamos sempre um conjunto de 6 a 9 questões de escolha múltipla. Quando existiam mais do que 2 opções, o estudante tinha a possibilidade de realizar 2 tentativas e, se falhasse, como é, por exemplo, aqui este caso, aparecia uma resposta indicando a unidade onde estava essa informação. Ele poderia clicar para ir a essa unidade, relia a informação e depois tinha uma nova oportunidade de preencher. Esta modalidade do questionário através do quiz é uma vantagem porque permite, no final, não só uma contabilização automática por parte da plataforma, mas também à própria plataforma, caso o aluno tenha uma taxa de aprovação superior a 50%, emitir automaticamente um certificado. Agora, passaria só para alguns dados sobre o impacto que este tipo de atividades pode ter, para, em primeiro lugar, referir que é uma tarefa que nos pedem cada vez com mais frequência, sermos capazes de medir o impacto que as nossas atividades têm. Nem sempre é fácil, mas a plataforma Now permite dar alguns indicadores quantitativos que nos ajudam a ter uma melhor percepção sobre este tipo de atividades. Nós, nesta formação, e foi uma formação que foi lançada em dezembro e terminou em maio, tivemos cerca de 476 inscritos e desses tivemos um número de aprovados com certificado que pediram e foi gerado automaticamente pela plataforma de 187, que corresponde a cerca de 40%. É claro que, à partida, porque muitos de nós temos um modelo do ensino presencial nas nossas cabeças e podemos pensar que é uma taxa baixa. Mas, daquilo que têm sido os valores indicados não só pela plataforma Now, mas por outras plataformas do setor privado, estes são valores muito bons e muito positivos, porque não podemos esquecer que, por vezes, existem pessoas que vão se inscrever no MOOC, não para realizar todo o MOOC, mas porque estão interessados em determinados módulos ou em determinadas secções e querem apenas aprender essa informação. E isso faz com que não façam todo o MOOC e é difícil, nesse sentido, avaliar o impacto que teve nessas pessoas. Cabe também assinalar que, a nível de proveniência geográfica, tivemos alunos oriundos de 10 países. Portugal, Brasil, Angola, Cabo Verde, Moçambique, o que nos mostra que fomos capazes de chegar ao universo lusófono, mas também a nível europeu em Espanha, França, Ucrânia, ou até mesmo em paragens mais afastadas como os Estados Unidos e a Malásia. Neste caso, não deixa de ser curioso que, se atendermos ao estado atual geopolítico que estamos a viver na Europa, que tínhamos tido pessoas na Ucrânia, e o curso é feito totalmente em português, a frequentar este tipo de atividade. Cabe também assinalar que quando conseguimos descer a um nível mais fino e os alunos responderam à motivação os motivos que os levaram a fazer este curso, percebemos que muitos eram técnicos superiores em instituições, em museus, ou nos Açores, ou no Brasil, muitos também ligados a atividades a empresas de whale watching que criam mais conhecimento para construir roteiros para as suas empresas, e também, em alguns casos, sobretudo para o caso dos Açores, antigos familiares de donos de empresas de avaliação que diziam precisamente que queriam aprender mais sobre o passado da sua família. Há alguns dados quantitativos fornecidos, alguns dados também sobre a educação. Podemos verificar que há um certo equilíbrio, digamos assim, entre os alunos que têm o ensino secundário, que têm um grau académico e que têm aquilo que a plataforma designa como grau avançado e que aqui interpretamos como ou tendo uma pós-graduação, mestrado ou já doutoramento. Mais interessante, talvez, é os dados que estamos a ter em relação à idade e às faixas etárias que estamos a atingir. A idade média dos estudantes é 42 anos,
o que vem a reforçar a ideia, já tida também em outros projetos, tanto na nossa universidade como em outras universidades portuguesas e estrangeiras, de que não são tantas as camadas mais novas da população que estão a utilizar as novas tecnologias ou a tirar maior partido delas, mas sim, diríamos nós, pessoas com mais experiência. E os dados que damos em seguida demonstram claramente isso. Apenas 14% dos estudantes com uma idade compreendida até 25 anos, depois 33% entre 26 a 40 e depois a maioria com uma idade superior a 41 anos. E aqui neste apartado cabe assinalar que tivemos inclusive um conjunto de alunos que tinham idades de 70 anos a realizar este tipo de formação. No caso do género, embora não exista uma grande discrepância muito significativa, mas as mulheres foram, a maioria dos alunos foram mulheres. Não irei entrar aqui numa outra questão que está neste momento em debate, sobretudo, aliás, e que já está a ser implementada no contexto anglo-saxónico, mas que cabe assinalar porque estamos a falar precisamente de novas estratégias para o futuro. Neste momento, no mundo anglo-saxónico, já existia essa tendência antes da pandemia e que se acentuou com a pandemia, de utilizar estas formações em práticas de e-learning, ou seja, pedir aos alunos para realizar uma determinada subsecção e depois realizar o questionário, porque permite também ao docente ter uma avaliação muito rápida dos conhecimentos do aluno, mas também aquilo que estamos a caminhar para um conjunto de micro pequenas pós-graduações em que os alunos recebem o certificado da plataforma e podem depois dirigir-se a uma universidade, pagando os respectivos emolumentos e ter um certificado com um determinado número de créditos atribuídos. Esse pode ser também um futuro para sustentar, ou não diria, talvez sustentar seja uma palavra muito forte, mas contribuir para uma maior mobilização de financiamento externo por parte das instituições do ensino superior em Portugal. Obrigado e abro então um espaço agora para debate, para questões e estou ao vosso dispor para responder a qualquer dúvida. Obrigado. Agora, para interromper a partilha. Já está. Gonçalo, posso perguntar uma coisa? Sim, 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 sim. Eu provavelmente estava distraído. Para nós fazermos um MOOC, submetemos uma proposta ao Recio, é? Neste preciso momento, para realizar um MOOC, ou seja, em primeiro lugar falando com o Recio, mas também tem que se fazer um pedido que dá depois entrada na reitoria, na divisão académica, porque as universidades, quando assinam os protocolos com a plataforma Now, e pagam, digamos assim, o primeiro ano é gratuito, mas depois começam a pagar uma determinada taxa, e as reitorias o que estão a fazer é, através das suas divisões académicas, e também para controlar o processo e garantir que não existe uma sobreposição a nível de temas, pedem sempre que seja entrada uma proposta do curso que será realizado, com os objetivos, com o corpo docente, para que depois, uma vez sendo validado, possa-se dar início à construção do MOOC. Um aspecto também interessante a ter em conta e que eu não referi é a questão do tempo que uma atividade deste género pode demorar e que é sempre importante ter em conta. É estimado que um MOOC leva normalmente um ano a ser realizado, o primeiro MOOC, por pessoas inexperientes. E às vezes em regime exclusivo leva um ano, mas, e posso falar por experiência própria, uma vez tendo encontrado um modelo que funciona, o segundo MOOC vai muito mais depressa. Isto, agora, e estou a ter um exemplo, o que é normal, isso acontece-nos em outros campos da nossa vida, quando estamos a fazer a primeira vez leva sempre mais tempo, mas encontrando um formato que funciona, vai mais depressa e, sobretudo, com mais pessoas a colaborar. E posso dar o exemplo do Instituto de Estudos Medievais, onde estamos a desenvolver um MOOC sobre a Idade Média e para precisamente desconstruir preconceitos que existem, que será disponibilizado no final deste ano, se tudo correr bem, se estão mais pessoas envolvidas na produção dos conteúdos,
Mas o Uhum. facto de já termos uma pessoa, neste caso sou eu, espero não estar a ser demasiado arrogante naquilo que estou a dizer, mas que já teve essa experiência anteriormente, permite conduzir o processo de uma outra forma e ganhar muito tempo e fomentar essas sinergias. Claro, claro, claro. E aquilo que nós estamos a pensar é que se para o tema da avaliação que tivemos este número muito grande, para o tema da idade média que está no imaginário da maioria dos portugueses, o número de estudantes será, ou tudo isso aponta muito superior. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Neste momento, o modelo da plataforma não só permite esse tipo de formação. Não permite outros modelos mais de construção de redes, digamos assim. É claro que existe a possibilidade de nós introduzirmos, por exemplo, fóruns de discussão. Isso é uma possibilidade que existe, mas nós não optamos por essa opção por uma razão muito simples. E também se prende um bocadinho com a questão que também está no chat e que o Paulo Leitão também colocou, que é a questão do tempo. Nós somos investigadores, mas tínhamos outras tarefas para realizar, nós estávamos a tempo inteiro apenas alocados ao MOOC e por isso é que levou, digamos, esse ano e meio a ser desenvolvido, porque nós estávamos em exclusividade a realizar isto. E optamos por não colocar o fórum porque pensámos que o número, na altura, vou ser muito honesto, pensamos que poderia eventualmente chegar aos 50 e não teríamos talvez tempo para responder atempadamente aos alunos. E quando vimos a taxa de inscrição logo nos primeiros dias, que já estava a subir a ascender para lá das 100 pessoas, pensamos claramente que tínhamos feito uma excelente opção em não ter introduzido o fórum de discussão. Porque para garantir um acompanhamento em permanência seria difícil da nossa parte e quando vimos chegar aos 400 vimos que isso tinha sido uma excelente opção. E também sinalizar que, embora o estudante possa fazer este tipo de atividades ao seu ritmo, e isso foi algo que nos surpreendeu porque nós tínhamos considerado que um estudante poderia levar cerca de 8 horas a fazer o MOOC, porque temos sempre que pensar que o estudante não é especialista nesta temática e não é um investigador ou um docente, não tem por que ter formação e que irá demorar 2 a 3 vezes mais tempo para ver os conteúdos, para interpretar, pode querer rever algum vídeo porque achou interessante ou porque não percebeu determinado aspecto e quer revê-lo ou quer reler um texto. Mas o que é facto é que nas primeiras 48 horas nós tivemos um conjunto bastante significativo de pessoas a fazer o MOOC de forma imediata. O que até nos surpreendeu porque não estávamos a contar com isso, mas também mostra o interesse e a avidez que existe no público para este tipo de atividades. E também, se pensarmos que neste momento as instituições, no horizonte 2020, esses indicadores já lá estavam, da inclusão social, para o horizonte 2030 irão manter-se de certeza, bem como a questão da coesão territorial, ajudou-nos também a mostrar que este tipo de formações pode contribuir e chegar mais facilmente a outras pessoas que de outra forma não poderiam fazer. Porque no conforto do celular e sem pagar as deslocações, permite chegar a esse tipo de formação, mas também para as próprias instituições acaba por aliviar um bocadinho em termos de recursos humanos e recursos financeiros numa primeira fase. Neste caso, existia duas possibilidades. Nós equacionamos num primeiro momento utilizar os estudos da FCCN, porque isso é possível para realizar a gravação de pequenas intervenções, normalmente 10 minutos, porque não é aconselhável que se façam vídeos muito longos, porque os alunos depois perdem-se, dispersam-se ou acabam por não o fazer, e eu, pela minha própria experiência, também testemunho isso, quando nós temos um vídeo que é muito longo, de 1 hora e tal, muitas vezes podemos saltar aquela unidade. Tínhamos essa possibilidade de utilizar os estudos da FCCN e tínhamos a possibilidade também, porque isso é uma prática que está a ser feita em outros MOOCs, de nós gravarmos através ou do Zoom, ou do Prezi, ou simplesmente através do PowerPoint, gravarmos um conjunto de intervenções, colocarmos no YouTube e depois, então, irmos buscar o link do YouTube para a plataforma Now, porque a plataforma Now para os vídeos vai buscar, digamos assim, esse link que existe no YouTube. Esse serviço era gratuito, cabe assinalar pela FCCN. Nós acabamos por não o fazer porque queríamos lançar um MOOC e já não tínhamos tempo para fazer essas pequenas gravações.
mas deixamos espaço para que numa futura edição do MOOC, porque o MOOC já está criado e será disponibilizado também novamente no futuro, pudéssemos gravar essas intervenções e inseri-las sem prejuízo na formação. Mais questões, dúvidas? Não sei se no chat está alguma. Sim, estava aqui a dar um compasso de espera para perceber se havia pessoas ainda a querer perguntar alguma coisa. Há aqui uma pessoa que pergunta que eu vou tentar ler a pergunta para perceber se está bem colocada. Portanto, qual foi a taxa de retorno de ingressos, imagino de inscrições, do curso apresentado em outros cursos e se este item foi registado? Portanto, eu penso que o Gonçalo já falou aqui um pouco na apresentação sobre os índices de participação e de inscrições, a tipologia tanto dos inscritos e dos participantes, acho que já se falou um pouco. Quem fez a pergunta talvez poderá querer elaborar mais ou colocar estas que estão em Posso extenso. talvez dar um conjunto mais de informações sobre esse aspecto. Uma das vantagens da plataforma Now é que não só permite-nos ter acesso a estes dados no final da formação, mas também ao longo da formação para irmos monitorizando como é que ela está a correr. Os dados que nós tivemos que chegaram-nos da plataforma Now e também comparando com outros MOOCs, é claro que há uma coisa que temos que sinalizar. Este MOOC foi feito em português. Se tivesse sido feito em inglês, talvez numa plataforma comercial e que teríamos que pagar, os valores seriam muito diferentes. E dou um exemplo muito claro. A Universidade de Barcelona realizou um MOOC que disponibilizou numa plataforma comercial mundial, que tem um conjunto de seguidores muito maior, uma rede de divulgação muito maior, e todo em inglês, e o MOOC funciona há 5 anos e tiveram cerca de 40 mil pessoas inscritas, o que é um valor bastante significativo. E nós não podemos comparar, digamos assim, o incomparável. Uma coisa é um MOOC feito em inglês numa plataforma comercial que terá um público muito mais vasto, outra coisa é um MOOC feito em português numa plataforma pública. O nível de divulgação nunca será o mesmo, mas se compararmos os valores percentuais, porque é aí que podemos ir buscar esses valores, nós não ficamos nada atrás. Também, uma coisa que é interessante ver foi no nível de respostas erradas, e tivemos uma fase de beta testing antes do MOOC ser disponibilizado com um perfil muito variado de beta testers, de utilizadores para testar o MOOC, desde professores, investigadores, técnicos do museu, estudantes, precisamente para ver os níveis de dificuldade e tivemos um feedback muito positivo. E ao longo da formação, quando começamos a ver os resultados por subsecção, percebemos precisamente isso. As pessoas estavam a conseguir cumprir, por vezes é normal, algumas erram algumas respostas, mas os valores de aprovação, as classificações estavam a ser muito boas. E mesmo, e isso também é interessante ver, as pessoas que só foram para determinados tipos de informação, que não lhes interessava o mundo todo, o que é legítimo, só queriam saber sobre um determinado apartado, quando nós fomos ver os resultados que tinham tido no questionamento, tinham tido, às vezes, ou a nota máxima ou uma nota bastante positiva. O que nos mostra precisamente essa capacidade do MOOC atrair as pessoas e da informação que nós estamos a transmitir chegar aos estudantes. Na continuação da última pergunta que foi colocada, está aqui também no chat, qual foi o tempo de desenvolvimento do referido MOOC? Pois, como eu disse, ou seja, um MOOC em princípio demora, e nestas coisas eu prefiro sempre pensar, preparar-me para o pior esperando o melhor. O tempo que nos é aconselhado sempre é 1 ano, em regime de exclusividade. Nós levamos 1 ano e meio porque tínhamos outras tarefas pelo meio, e éramos só 2 pessoas a fazê-lo. Mas, como estou a dizer, este MOOC do Instituto de Estudos Medievais que está a ser desenvolvido está a avançar muito mais rápido, porque já tivemos essa experiência. Na altura não tínhamos, embora a plataforma Now nos tivesse feito uma sessão de formação, mas não havia, e isso é um dado interessante a assinalar, não havia muitos MOOCs de história, e honestamente não me lembro agora, não recordo agora de nenhum, que existisse na altura. Para termos e então foi uma novidade nesse sentido. Havia MOOCs de outras áreas, sobretudo da gestão de informação,
ou até mesmo de economia, e no nosso caso foi curioso porque quando nós lançámos a Casa das Baleias, eu acho que poucas semanas antes foi editado um MOOC de património pela Universidade de Évora, mas não havia quase nada de história, ou história da arte, ou património, ou de ciências sociais e humanas quase. Muito pouco havia. E mesmo na nossa própria universidade, houve um MOOC que foi lançado pela reitoria, com semanas quase de delay do nosso, e o nosso foi o primeiro MOOC disponibilizado pela FCSH neste tipo de infraestrutura. O que também mostrou e sinalizou para a plataforma Now o interesse que as pessoas têm pelas ciências sociais humanas e que é um nicho, o que nós diríamos hoje, um nicho de mercado que pode ser explorado com bastante vantagem para as várias instituições envolvidas. Porque uma das coisas que também pode acontecer, nós não sabemos se isso aconteceu ainda no MOOC das baleias, mas sabemos que isso é uma prática muito corrente no mundo anglo-saxónico, onde por vezes é possível tratar essas práticas, e é onde esta questão dos MOOCs está mais desenvolvido, ou até mesmo na América Latina, porque há uma fortíssima tradição nesse sentido. Há utilizadores, por exemplo, que vão fazer o MOOC, se interessam pelo espólio das instituições, por exemplo, podem ir ver determinados recursos a partir do MOOC à Fundação Carlos Gulbenkian, e ter em casa um espólio bastante interessante e que, não sabendo a que instituição vão legar, podem decidir legar à Fundação Carlos Gulbenkian, ou a mesma coisa, por exemplo, à Torre do Tombo. Isso tem acontecido no estrangeiro, nós ainda não temos exemplos cá em Portugal, talvez até possa ter acontecido com esta senhora que nos comunicou que queria fazer o MOOC porque o seu bisavô era precisamente um dos maiores donos de empresas de baleação dos Açores no século XX. Não sabemos se aconteceu, se não, mas mostra-nos que essa atividade, esse contacto com a sociedade civil pode revestir-se de diferentes formas que nós, à partida, não pensaríamos e não equacionávamos. Mas isto não vou dizer que é uma espécie de lança em África, mas é um primeiro sinal de que é uma ferramenta que pode ser utilizada no futuro e que mesmo agora, isto é a minha opinião pessoal, vale aquilo que vale, e estão aqui pessoas muito mais experientes e que me poderão dizer se concordam ou não, mas num processo de avaliação das unidades de investigação que irá ocorrer este ano, em que creio que uma das questões que será decisiva é de que forma lidaram com a pandemia, mas mais do que isso, o que é que a pandemia vos permitiu compreender ou novas competências permitiram adquirir, e os MOOCs podem ser uma resposta precisamente nesse aspecto. A migração digital já estava a ocorrer muito antes da pandemia, a pandemia veio acelerar uma tendência que se irá manter nos próximos tempos. Eu peço desculpa se me alonguei um pouco e eu volto novamente a perguntar se alguém tem alguma questão ou dúvida. Mais contributos pelo chat ou via oral? Então, uma vez que não há mais perguntas e ninguém se manifesta, faremos então aqui uma breve pausa de 15 minutos, portanto retomamos às 11h15 para a última sessão da manhã e a última deste segundo ciclo de formações, portanto, até já. Obrigado então a todos. Encerramos então aqui o segundo ciclo das ações de formação Rocio, online, com o ambiente virtual de investigação Rocio, uma ferramenta para a investigação em ciências sociais, artes e humanidades. Começo então por vos apresentar a doutora Ângela Salgueiro, que é técnica superiora do Núcleo de Desenvolvimento Digital e Investigação da Divisão de Informática, da nova FCSH, é investigadora e membro integrado do Instituto de História Contemporânea, o IHC, da Universidade de Évora e da nova FCSH, onde se doutorou em História, especialização em História Contemporânea em 2015, e onde foi bolseira de pós-doutoramento entre 2017 e 2019. As suas áreas de interesse e especialização situam-se nos campos das humanidades, com ênfase em História Contemporânea, História e Filosofia da Ciência, Tecnologia e Humanidades Digitais. Mais recentemente, tem desenvolvido trabalho nas áreas da ciência aberta, investigação e inovação responsável, gestão de dados e infraestruturas de investigação. Ela é autora de Ciência e Universidade na Primeira República, publicado que é a sua tese de 2018,
E, portanto, é um livro, desculpem, foi publicado em 2018, que é um livro que resultou de uma tese premiada em 2016 pela Fundação Mário Soares, Fundação EDP. Portanto, desde 2019, ela tem desenvolvido um amplo e diversificado trabalho na e para a infraestrutura Rossio e, portanto, é uma das pessoas mais conhecedoras, autorizadas e competentes naquilo que diz respeito ao Rossio, tanto no seu todo, como também nos seus componentes mais específicos, científicos, técnicos, logísticos, enfim. E com isto dou lugar à palavra da doutora Ângela Salgueiro. Muito bom dia a todos. Muito obrigada, Helena, por essa apresentação longa e aprofundada. Quero agradecer aos coordenadores da Infraestrutura Rossio o convite para participar neste conjunto de formações. Agradecer à Helena todo o trabalho que também tem desenvolvido e a coordenação destes eventos. E hoje trago-vos e vou apresentar-vos um dos serviços disponibilizados pelo Portal Rossio, que é o ambiente virtual de investigação. Vou partilhar convosco. Helena, peço que me confirmes se o PowerPoint está... Está bem. Está bem. Está. Muito bem. Vou só aqui ajustar a tela e, portanto, falar-vos um bocadinho sobre o ambiente virtual de investigação do Rossio. Vou partilhar convosco desde já o link para o portal do Rossio no chat. Quem não conhece pode explorar, dar uma vista de olhos, ver a informação disponibilizada, os serviços que existem. Antes de entrar no ambiente virtual de investigação, dizer-vos que o projeto de Infraestrutura Rossio foi um projeto bastante complexo e amplo, que teve diversas fases e diversas competências e que possibilitou, por exemplo, o tratamento de espólios arquivísticos, possibilitou a aquisição de material, foi a contratação de recursos humanos pelos membros do consórcio. Portanto, tem uma parte visível, que é o portal Rossio, que vocês podem ver em rossio.pt, mas depois também teve uma parte muito importante e que não está tão visível, mas que foi fundamental para enriquecer este resultado final. No portal Rossio vocês encontram, também estão disponibilizados um conjunto de serviços que já foram apresentados pelos colegas nas sessões de ontem. Têm uma pesquisa simples e avançada que possibilita e facilita a pesquisa nos recursos dos provedores de conteúdos do consórcio Rossio. Dispõem das coleções e das exposições digitais. Também promove as questões ligadas à formação, com as notícias sobre, efetivamente, estas atividades, os workshops dinamizados pelo Rossio, as formações, os MOOCs, e tem depois esta ferramenta de trabalho que é o ambiente virtual de investigação. Vamos ver. Pronto. O que é um ambiente virtual de investigação? Não sei se estão todos se conhecem a expressão. Um ambiente virtual de investigação é um espaço de trabalho na web disponível para utilizadores registados. É um serviço que procura melhorar e fomentar as práticas de investigação, a partilha de conteúdos, as práticas de trabalho colaborativas, e que é bastante importante neste contexto do digital, da afirmação, da transformação e da transição digital,
e de termos equipas grandes e que colaboram à distância, quer em colaborações formais, quer em colaborações informais. Portanto, é outra das ferramentas que nos permite, neste contexto de afirmação do digital e também no contexto que a pandemia de Covid nos impôs nos últimos anos, de trabalharmos remotamente e podermos continuar a colaborar com as equipas de trabalho. Os investigadores que se têm dedicado ao estudo dos ambientes virtuais de investigação têm-nos definido como ambientes inovadores, dinâmicos e ubíquos, onde cientistas geograficamente dispersos podem aceder a dados, software e recursos através de um browser. Têm também considerado que são serviços indispensáveis para as infraestruturas, para as grandes infraestruturas de investigação, nomeadamente infraestruturas de cariz digital, como é o caso da infraestrutura Rossio. Trazem imensas vantagens, nomeadamente permitem respeitar e cumprir os requisitos nacionais e internacionais da ciência aberta, que neste momento são indispensáveis, quer em projetos pessoais como coletivos para a questão de financiamento, disponibilizam estes ambientes de trabalho, disponibilizam ferramentas para melhorar o workflow da atividade científica e também são uma ferramenta importante para conseguir de forma rápida e segura e eficaz aceder a conjuntos digitais e organizá-los. O ambiente virtual de investigação do Rossio, surgiu a ideia de o criar, surgiu neste âmbito, e foi concebido como um serviço multilingue direcionado para a investigação, mas também para a educação, considerando as potencialidades para o ensino, quer superior, quer secundário. Neste caso, os utilizadores registados no portal, portanto, o registro é um garante de segurança permite que na pesquisa a realizar no portal Rossio, essa pesquisa seja facilitada, seja organizada, tenha uma visualização diferente e seja partilhada com os colegas, portanto com ferramentas próprias, com outros colegas da equipa ou com colegas da mesma unidade de investigação. A concepção do ambiente virtual de investigação foi um processo longo e demorado, porque os ambientes virtuais de investigação são bastante comuns em projetos ligados às ciências exatas, às ciências da natureza. No âmbito das ciências sociais e humanas e também das artes, existem menos, até há pouco tempo, existiam menos ambientes virtuais de investigação e, portanto, foi necessário fazer um estudo bastante aprofundado por parte da equipa de bibliografia existente, estudos de caso, e foi bastante importante a análise deste ambiente virtual de investigação do projeto Partenos, que também é um projeto de grande dimensão europeu, e que depois eu posso partilhar o link convosco, e que é um excelente instrumento de trabalho em ciências sociais, portanto, este foi bastante importante, este tipo de trabalho desenvolvido. Para além disso, foi também bastante importante a colaboração que se desenvolveu entre a Infraestrutura Rossio e a Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova, que possibilitou o trabalho neste caso, de uma bolseira de investigação durante um ano na Infraestrutura Rossio e que desenvolveu, portanto, teve a desenvolver a sua tese de mestrado sobre, efetivamente, o ambiente virtual de investigação e contribuiu para a concepção e o desenvolvimento, e depois que foi implementado pela equipa técnica do portal Rossio. Este tipo de colaboração foi importante, quer para a questão do desenvolvimento tecnológico do portal, quer para o contributo do Rossio
na formação de jovens investigadores e, portanto, e neste caso também numa cooperação interinstitucional entre faculdades, que é sempre bastante importante. Como características fundamentais do ambiente virtual de investigação, desde logo termos a certeza que estamos a trabalhar num ambiente seguro, é um ambiente pessoal, é um ambiente fechado, que pode ser organizado de acordo com as nossas necessidades. Portanto, temos as nossas pastas, os nossos tópicos para organizar os recursos da maneira que necessitamos. E era fundamental garantir elementos como privacidade, segurança e usabilidade, mas também ter a intenção que estamos perante, em termos tecnológicos, uma ferramenta interoperável, portanto, que se pode comunicar através de protocolos estabelecidos com outras ferramentas do género. E também que é uma ferramenta sustentável, que a longo prazo, pelas tecnologias usadas, sobretudo código de fonte aberta, não corre o risco de ficar obsoleta e desaparecer. Portanto, estamos a pensar numa ferramenta que tenha uma sobrevivência a médio e longo prazo e não apenas a curto prazo, para podermos tirar o maior proveito e possibilitar futuros desenvolvimentos. Portanto, nesta fase está na sua versão beta. O nosso objetivo é que, à medida que existe possibilidade de trabalhar e desenvolver o ambiente virtual de investigação, ele tenha cada vez mais funcionalidades, cada vez mais, até através do feedback dos utilizadores, e que possamos ajustar melhor às necessidades da nossa comunidade de práticas científica, também académica. Como ferramentas do ambiente virtual de investigação do Rossio, este print screen que podem ver é a página de entrada do ambiente virtual de investigação. As partes principais constituem as pastas e recursos, onde vocês podem criar as pastas pessoais, organizando os recursos pesquisados conforme as necessidades da investigação. Tem a parte de pesquisar, onde podem aí aceder à parte de pesquisa simples e avançada do portal. As notas de investigação, onde é disponibilizado um editor de texto que permite fazer apontamentos permite fazer os apontamentos que forem necessários e partilhar com colegas. Na colaboração fica registado os recursos partilhados os recursos e as notas de investigação que nós partilhamos com os colegas ou colaboradores e que foram partilhados connosco. Portanto, aqui é a parte de ficarmos com essa informação completamente registada, e depois a parte dos tópicos, onde podemos criar as nossas próprias tags para classificar as pastas, classificar os recursos, classificar as notas. Neste sentido, acho que é bastante útil, portanto, depois desta breve apresentação, acedermos e vermos efetivamente como é que funciona o ambiente virtual de investigação e experimentarem, terem uma primeira experiência nesse ambiente, ainda na sua versão beta, mas que já possibilita fazer muitas coisas e que futuramente poderá ser uma ferramenta de trabalho bastante poderosa e importante no âmbito dos nossos trabalhos científicos. Por isso, quem quiser, eu vou fazer um pequeno exercício, vou-vos demonstrar um pequeno exercício prático, e quem quiser pode ir acompanhando e fazer também o seu registro no portal Rossio, e nesta parte termos, se forem tendo dificuldades durante o processo e durante os passos que vamos fazer, podem ir colocando as dúvidas no momento, porque penso que será mais
mais eficaz. Portanto, desde logo, peço-vos, quem quiser ir acompanhando e fazendo o seu registro no ambiente virtual de investigação do Rossio, que vá ao portal rossio.pt e agora, se calhar, vou aqui partilhar, tirar o PowerPoint e estão a ver o portal. Espero. Sim. Obrigada. Portanto, aqui podem ver o portal do Rossio na sua versão beta, a página inicial, que neste momento já tem mais de 6 milhões e meio de conteúdos digitais agregados e que é previsível que até final do ano atinja os 10 milhões, portanto, temos um nível de pesquisa com alguma dimensão já. Para aceder ao ambiente virtual de investigação, podem fazê-lo na página inicial, fazendo o scroll para baixo, e chegam aqui à parte de investigar, onde se podem, caso nunca tenham entrado no ambiente virtual de investigação, clicar em registar para fazer o vosso registro, que pede elementos muito simples, ou então, caso já tenham feito o registro em sessões prévias, fazer apenas o login. Também é possível entrar ao fazer o registro aqui no menu superior, na parte de investigar, que tem apenas aqui o ambiente virtual de investigação identificado. Portanto, clicando em registar, no meu caso não vai acontecer nada porque eu já estou registada, ele não me permite, não consigo aqui mostrar-vos os campos porque está aqui a barrinha. Por exemplo, no cadastro, como podem ver, é muito simples, apenas colocar o nome, o endereço de e-mail, o usuário e a senha. Depois necessitam de ter acesso ao vosso e-mail para poder confirmar que vão receber um e-mail e para entrarem no ambiente virtual de investigação têm que validar, isso é um passo de segurança extra, validar a vossa conta. Portanto, neste caso eu já estou registada, portanto, o meu nome do usuário, a minha senha e vou entrar no portal Rossio. E isto é o que esta página de entrada, como podem ver, a vossa estará possivelmente vazia se nunca fizeram, se fizeram a primeira inscrição. Eu já tenho alguns recursos, portanto vai-me aparecer alguns recursos que eu compilei anteriormente. O painel de navegação está do vosso lado esquerdo. Tem as tais pastas e recursos, onde tem a possibilidade de ver, portanto, tem a pasta matriz, que é todas, e depois onde podem criar, editar ou eliminar as pastas que existem no vosso ambiente virtual de investigação. Por exemplo, aqui para vocês verem, para criar uma pasta nova, é muito simples, posso criar aqui uma pasta de teste e ela aparece imediatamente na minha estrutura. Eu já tinha duas, portanto são recursos que aparecem aqui. Em cima temos aqui, só para chamar a atenção, temos o sino onde aparecerão as notificações, que alguns elementos ainda estão em desenvolvimento, portanto peço a vossa compreensão para este elemento e que futuramente estará ao dispor. Aparecem as notificações de partilha de documento, de recursos e de notas de investigação. Aqui podem consultar o vosso nome de utilizador e e-mail de registro e fazer o logout da plataforma, e tem a parte da língua em que, sendo esta uma plataforma bilingue, podem escolher o português ou o inglês, que futuramente também será implementada a versão em inglês. Portanto, nas pastas e recursos, a parte do pesquisar, mais uma vez, tem uma ligação ao portal de pesquisa simples ou à parte da pesquisa avançada do Rossio, onde podem fazer uma pesquisa mais completa usando os operadores booleanos. Vamos aqui às notas de investigação, onde temos
o tal editor de texto, onde podemos criar documentos com os apontamentos ou para partilha com colegas, portanto, e que tem é um editor de texto simples. Eu aqui mostro-vos um que fiz como modelo e que tem já aqui umas tags associadas. A parte da colaboração é onde ficamos com o registro dos recursos partilhados, por exemplo, e depois conseguimos recursos partilhados neste caso, com a Helena, recursos que foram partilhados comigo, portanto, a Ângela partilhou um póster sobre Fernando Pessoa com a infraestrutura Rossio, e as notas partilhadas com outros colegas, e também, se tivesse sido recebida alguma, se tivesse sido partilhada alguma connosco, apareceria aqui com o símbolo respectivo. Agora, para fazermos um teste, uma pesquisa nova, e é pena que o Gonçalo já não esteja presente, porque eu penso que, como estivemos a falar da caça à baleia, podemos fazer efetivamente, nesta vez, um pequeno teste com a questão da avaliação e do MOOC, e do que teria sido, por exemplo, fazer uma pesquisa no portal Rossio para o MOOC caça à baleia e para compilar alguns recursos. Portanto, a primeira parte seria, vamos criar uma pasta nova para o MOOC a caça à baleia. Vamos aqui à pasta para criar o novo tópico de pesquisa e que vamos chamar caça à baleia. Ou também poderia ser MOOC. Isto fica depois conforme lá está a nossa organização pessoal. Cá está ele e como quando eu clico está vazio neste momento. E vamos à parte da pesquisa e neste momento podemos fazer uma pesquisa simples por baleia para ver quantos recursos é que nos aparecem no portal com essa palavra em todos os campos. Fazendo essa pesquisa simples, já conseguimos identificar, já nos aparecem 1889 resultados, o que são bastante mais. Eu já não me lembro quantos resultados é que o Gonçalo indicou, mas creio que eram 1200, acho que era qualquer coisa desse valor, mas neste momento já cresceu um bocadinho e podemos, na parte da pesquisa simples, pensar, mas eu quero que me apareça tanto baleia como baleias. E temos a possibilidade, por exemplo, colocar aqui o asterisco para ele nos pesquisar tanto por baleia como as variações posteriores. Portanto, isto também pode funcionar, por exemplo, no caso do Amadeu Sousa Cardoso. Porque existem recursos em que Amadeu está com a grafia antiga e outros em que Amadeu está com a grafia atual. E então, nesse caso, para apanharmos ambos, colocaríamos o início da palavra, colocaríamos aqui, truncávamos o elemento para nos aparecer e depois haviam de nos aparecer os Amadeus com O e os Amadeus com U. Mas pronto, isto é um truque de pesquisa. Vamos voltar aqui à baleia. Queremos baleia e baleias. Já nos aparecem 2341 resultados. Portanto, estamos à procura de imagens para o MOOC da caça à baleia. E aqui podemos ver os resultados. Podem ver, portanto, temos 98 páginas de resultados, o que é um bocadinho, é bastante. Podemos ver por lista ou por miniaturas. Portanto, neste momento já há muitos registros, têm as miniaturas associadas, o que facilita aqui a nossa pesquisa. Eu, neste caso, gostava de ter um elemento, uma fotografia, e, portanto, vou aplicar um filtro. Temos esta parte aqui, neste momento temos
3 elementos de filtro, temos por provedor, por autores, colaboradores ou por assuntos. Podemos, aqui os provedores de conteúdos, podemos aplicar um filtro pelo provedor que nos pode parecer mais interessante. Eu, neste caso, estando à procura de imagens de iconografia, escolheria o Centro Português de Fotografia. Sei que é um elemento um arquivo que nos fornece elementos fotográficos e, portanto, temos 15 elementos, o que já é uma coisa mais execuível. Aplicando o filtro, neste caso, podem escolher 2 ou 3 recursos para guardar na vossa pasta, nas vossas pastas. Por exemplo, para isso basta clicar no mais, vai-vos aparecer este elemento e vocês clicam em associar. Vou associar o primeiro recurso e depois, por exemplo, o feto de baleia, vou associar este elemento. Quando nós associamos aqui nesta parte, e agora vamos aqui às pastas, por definição, os recursos ficam sempre aqui no todos. Depois, o processo de passarmos o nosso recurso para a pasta da caça à baleia, podemos vir aqui, temos aqui um conjunto de elementos nos quais podemos enriquecer o recurso selecionado, os tópicos, os comentários, a partilha e a pasta. Podemos, por isso mesmo, acrescentar as nossas próprias classificações ao recurso escolhido, acrescentar um comentário, partilhar. Portanto, este é aqui o nosso ambiente de trabalho e de partilha com outros colegas, e podemos, depois aqui na parte da pasta, associar à nossa pasta caça à baleia. Está associado. Este também quer associar a essa pasta. E depois, ao clicarmos na pasta, já temos aqui os recursos organizados por tema, 2 recursos que eu selecionei para o MOOC caça à baleia. Como complemento, nas notas, posso criar um documento novo, chamado trabalho prático, por exemplo, trabalho AVI, caça e nesta fase podemos colocar os apontamentos que forem úteis para o nosso trabalho, e podemos também colocar algumas hiperligações que queiramos que sejam úteis e que possam ajudar. Portanto, isto funciona como um editor de texto simples, também para ajudar a nossa investigação, e depois pode ser associado também à pasta caça à baleia. Portanto, formação. Guardamos a nota. Aparece-nos depois no nosso painel o título, a data de criação e, efetivamente, como vocês viram nos recursos, podemos associar tópicos, comentários, partilhar e associar a uma pasta. Como é que fazemos a criação dos tópicos? Aqui na última parte, podem ver que, neste caso, eu já tenho 10 tópicos que criei para classificar os recursos anteriores. Ainda não tenho nenhum sobre baleias, a criação dos tópicos varia, pois tem a ver com a nossa organização pessoal, portanto posso criar um tópico específico para MOOC, por exemplo, que vou usar para classificar todos os recursos que eu compilo, que eu consiga compilar para o MOOC. Posso criar outro tópico para baleia.
E depois de criados, volto às minhas pastas e recursos, a caça à baleia, e já consigo associar os tópicos aqui, clicando no símbolo. Clico em baleia, carrego no mais para adicionar o tópico ao meu recurso e quero também associar o tópico MOOC. Tenho 2 tópicos associados. É sempre que conseguem verificar que eles foram associados quando aparecerem aqui em baixo. Fecho. Posso aqui acrescentar um comentário a este recurso. Por exemplo, usar no capítulo 2. Guardo esta nota. Fecho. Quando acrescentamos estes elementos, às vezes é bom fazer um pequeno refresh para ver, para garantir que estas alterações ficam todas registadas na nossa pesquisa. Volto aqui à pasta Caça à Baleia e vou clicar na ficha, talvez não seja esta, exatamente. Esta foi a ficha, portanto, estes elementos que aparecem do lado esquerdo são os elementos que aparecem na ficha original. Portanto, a descrição da fotografia tem aqui a ligação ao provedor original e depois do vosso lado direito vai aparecer com este símbolo T a classificação por tópicos. Portanto, podem acrescentar os tópicos que quiserem. Vai aparecer aqui a classificação por a baleia e MOOC e depois aqui em baixo aparece o comentário que foi feito. Neste caso, a minha nota foi usar este recurso no capítulo 2. Portanto, é bastante útil para este tipo de trabalho. Posso também, se eu estivesse a fazer este trabalho em colaboração com o Gonçalo, aproveitava o painel com a pasta, eu já tinha escolhido este recurso para o capítulo 2, e aqui há a partilha, que aparece investigador a partilhar, e aqui a questão é, nós só podemos partilhar com pessoas que estejam registadas no portal. Isso é muito importante para garantir a segurança do trabalho de investigação. E, portanto, eu sei que o Gonçalo está registado, que usa o ambiente virtual de investigação, escolho o nome dele, mais uma vez clico no mais, e o recurso foi partilhado com o Gonçalo. E posso também partilhar com a Helena, que também está registada no portal, e, portanto, a lista vai crescendo. Posso partilhar com todos os participantes do workshop desde que estejam registados, eu posso partilhar o recurso com todas as pessoas que quiser. E depois vou aqui à parte da colaboração e já me aparece o recurso Uma Baleia a Perturbar a Descarga, partilhado com o Gonçalo Silva e com a Helena Cabeleira. Portanto, e os colegas com quem eu partilho o recurso conseguem também ver as palavras que eu usei para classificar o recurso e conseguem ver as notas que eu deixei. Portanto, isto é possível também fazer com, estava aqui a pôr só a mudar a visualização para vos conseguir ver, porque isto com o Zoom torna-se um bocadinho complicado. Com as notas, também é possível, se eu estiver a preparar um artigo com um colega, posso chegar aqui ao meu trabalho AVI, Caça à Baleia, acrescentar os tópicos, que ainda não tinha acrescentado estes tópicos. Baleia. O MOOC. E partilhar este trabalho
por exemplo, com a Andreia. Ou com a Susana, que não está registrada. Estou aqui a guiar-me pelas pessoas de quem consigo ver o vídeo. Portanto, a Andreia, sim. A Helena, vou partilhar mais uma vez com a Helena Cabeleira. Portanto, partilhei as minhas notas de investigação com ambas as colegas e vamos aqui à colaboração. Podemos ver que aqui as notas partilhadas, tenho aqui trabalho à vi, caça à baleia, partilhado com a Andreia e com a Helena, que depois conseguirão ver quer o que escrevi, como as minhas classificações, como os tópicos. Um elemento que nós consideramos depois e que identificamos e que também nos parece muito útil é depois a possibilidade de, numa versão que posterior e que venha a seguir à versão beta, possamos, por exemplo, acrescentar os recursos que recebemos às nossas pastas. Ainda não está implementado, mas seria muito útil, ou, por exemplo, acrescentar as notas partilhadas também às nossas notas, para podermos editar. E a Andreia tem uma dúvida. Pode ligar o microfone e falar. E sim. Obrigada, Ângela. Super interessante. Eu sou completamente, até hoje, ou melhor, até ontem, eu desconhecia completamente a plataforma Rossio ao nível do utilizador e está a ser uma experiência muito interessante e esta parte do ambiente virtual de investigação é muito giro e acho que vai ser bastante útil no futuro. Agora, eu estava aqui a verificar do meu lado, Sim. aquilo que eu consigo ver e eu realmente consigo aceder às notas partilhadas, mas depois quando faço consultar só vejo os tópicos, não vejo informação nenhuma, portanto... não está aqui, está bem, desculpa. Formação realizada em Sim, 2019, está aqui. sim, porque foi, pronto, é uma nota com 3 palavras ou 4, não... E já vi. Mas, Tá tudo ok. Está tudo portanto, ok. foi os únicos elementos que eu acrescentei. Se eu tivesse feito um comentário a esta nota, se eu tivesse acrescentado por exemplo, imagina que tinha um texto, que eu tinha escrito um capítulo ou um pequeno parágrafo e podia ter feito uma nota a este documento dizendo: Andreia, por favor, revê, mas isso pronto, seria também uma possibilidade de fazer. Lá está, faltam-nos, depois também seria interessante que pudéssemos as coisas que enviamos uns para os outros, se fosse possível acrescentarmos às nossas próprias pastas. E nós prevemos que, pronto, que seja numa segunda fase, possamos aprofundar um bocadinho aqui as ferramentas que existem e afinar, o que também só é possível com testar e usar. E, portanto, também peço-vos que, se tiverem disponibilidade e começarem a experimentar o AVI, que depois possam deixar as vossas sugestões e comentários no e-mail, ou até vou partilhar convosco no chat, no e-mail sugestões, rocio@fcsh.nl.pt, que é fundamental ter a vossa opinião para conseguirmos fazer desenvolvimentos e melhorias e irmos fazendo versões novas do nosso ambiente virtual de investigação, porque o potencial futuro é bastante grande. Ângela, deixo só aqui outra pergunta. Sim. As notas só são partilhadas a partir do momento em que nós escolhemos partilhá-las com pessoas que estão registadas. Sim, pode servir. Exatamente, podem nunca ser partilhadas.
de outra forma serão privadas, podemos estar a São- trabalhar nelas e partilhá-las. Exatamente. A questão de isto é um ambiente privado a quem ninguém tem acesso, apenas o investigador, porque lá está a questão sensível de ter um ambiente virtual acessível em qualquer lado, porque podemos entrar por telemóvel, podemos entrar por tablet, podemos entrar onde quer que seja. É fundamental ter essa garantia de que aquele ambiente só nós é que temos acesso, a consultar as coisas que lá estão e só partilhamos o que queremos com quem queremos. E pode ser no âmbito de algo colaborativo, um artigo, um projeto, mas pode ser, estamos a fazer uma pesquisa e encontramos um recurso que sabemos que às vezes completamente ao lado do que estamos, mas que está na nossa lista porque tem aquela palavra-chave, e sabemos que temos um colega que está a trabalhar sobre esse tema. É tão simples como enviar esse recurso a um colega para ele ter conhecimento disso. É uma ferramenta de partilha e de comunicação e de potenciar estes contactos e colaboração. Não sei se quiserem experimentar e partilhar recursos entre vós e notas de investigação entre os participantes da sessão, experimentem. Podemos ver também com a pesquisa, depois com a pesquisa avançada, consegue-se ter resultados muito mais finos. Portanto, fizemos aqui apenas uma pesquisa simples por baleia, mas se usássemos, por exemplo, a pesquisa avançada, podíamos selecionar se queríamos que baleia nos aparecessem só os registros que tivessem baleia, por exemplo, no título ou no assunto, ou, portanto, conseguiríamos ter resultados mais finos e não tão dispersos. Não sei se mais dúvidas sobre o ambiente virtual de investigação. Eu peço-vos que estejam à vontade e que, por favor, nos deem o vosso feedback, dúvidas, para podermos. Se não, posso-vos, como ainda estamos dentro do timing, penso eu, podemos também ver por exemplo, a questão da pesquisa, só um exemplo de pesquisa avançada, para verem como. Portanto, por definição, ele liga sempre aqui à pesquisa simples, mas podemos também fazer uma pesquisa avançada para obtermos logo resultados menos dispersos. Por exemplo, a palavra baleia, e eu quero que apareça no título. E depois combinar aqui um e ver se me aparece alguma coisa, por exemplo, Açores. Também no título. Eu confesso que não fiz este teste e que não sei se que resultados é que vamos ter. Mas pronto, temos dois. Por exemplo, temos este registro na Torre do Tombo. Um documento fotográfico. Esta barrinha está aqui a atrapalhar. Não nos aparece a miniatura, mas se eu quiser ver mais detalhe, vou aqui ao provedor e vejo que é um recurso da coleção do SECO, portanto, que também pode ser potencialmente um recurso a integrar no meu MOOC e que neste momento ainda não está, não tem o recurso digital associado, mas que futuramente poderá ter. Portanto, isto, a parte de
fazermos uma pesquisa avançada permite-nos depois ter bastante mais controle nos resultados que temos e depois ainda poderíamos, imaginando que nos aparecessem 20 resultados, ainda poderíamos aplicar um filtro. Por exemplo, aqui selecionando se queríamos o tipo de provedor, ou até, neste caso, não aparece indicação dos outros colaboradores, mas poderíamos aplicar qualquer destes filtros. Futuramente também é nosso objetivo expandir um bocadinho os filtros disponíveis e até com o crescer do número de de conteúdos digitais agregados, ou seja, metadados, portanto é fundamental e também ter um conjunto de filtros mais alargado. Temos aqui algo no chat, não sei se são perguntas. Não, neste momento não temos Não. perguntas, não. São comentários, sobretudo comentários, sim. elogiosos às prestações, tanto da Ângela como sim, neste momento da Ângela, sim. Pronto, eu deixo-vos os endereços de e-mail, mais uma vez, para nos darem o vosso feedback, comentários, se encontrarem algum bug que esteja a ocorrer e que nós ainda não tenhamos dado conta, por favor, também nos avisem. Alguma dificuldade, se estiverem a usar o serviço e se depararem com alguma dificuldade, nós também estamos completamente ao dispor para ajudar a resolver isso. Pronto. Penso que foi isto. Não sei. Bom, haverá alguma questão que queiram colocar ainda, via chat ou por via oral? Não havendo manifestação de interesse em colocar perguntas, podemos dar como encerrado então o segundo ciclo das ações de formação Rocio, agradecendo a todos a participação, o interesse para todos os que estiveram nos 4 workshops, como em todos os outros que estiveram nesta sessão, especificamente. Agradecer à Ângela Salgueiro, à doutora Ângela Salgueiro, mais uma vez a sua participação e até breve. Qualquer questão, contactem o Rocio, estamos sempre disponíveis para vos ouvir. Obrigada a todos. Obrigada, um bom dia. Obrigada, adeus, um bom dia.